lá. Hoje a gente vai ver procedimento. Vamos lá. A gente tinha visto que a modulação ela é dividida em função e em procedimento. A gente já tinha visto a função até agora. Então agora a gente vai seguir com o procedimento. Então qual que é a diferença básica? Vocês lembram a diferença básica entre função e procedimento? Função volta valor, procedimento não. Função retorna valor, procedimento não. Garoto! Eu Agora ele resolveu responder. Mentira. Vocês conseguem pensar em algum procedimento que a gente já usa? System out print ln, né? A gente passa a mensagem, ele não retorna nada e ele faz aquilo que a gente precisa. Geralmente o procedimento, ele executa alguma operação de saída, ele dá alguma resposta em meio ou visual ou em algum mecanismo em que eu possa armazenar essa informação. Então, por exemplo, crio um procedimento e a resposta dele vai aparecer na tela, ou a resposta dele vai para o banco de dados. Então, assim, é incomum a gente criar um procedimento em que ele não vá persistir alguma resposta em alguma forma que a gente consiga ver. Né? Que ele vai lá, faça alguma coisa e eu não vejo o resultado do que ele vai fazer. Tá? Mas, pela essência, ele não retorna nenhum valor. O que eu quero dizer com não retorna? Se eu criar uma função aqui, que ela retorna um inteiro, uma função qualquer. Esse valor que eu estou retornando dentro da função, eu consigo capturar ele dentro de um outro método. Por exemplo, poderia criar aqui uma variável A e dizer que A recebe o retorno de função. Beleza? Aqui, depois que eu executasse, essa variável A teria o valor 0. Se eu tivesse um procedimento no lugar dessa função, esse tipo de atribuição aqui não funcionaria. Ok? Por quê? Porque ele não retorna nada. A gente não vai ter obrigatoriedade de ter uma instrução de retorno dentro de um procedimento. Ok? Tá, qual que é a diferença em programação para eu criar uma função ou eu criar um procedimento? Como a gente não vai ter retorno no procedimento, em vez de eu definir qual que é o tipo do retorno, eu vou dizer que é void. Ou seja, que ele não vai ter retorno. Então, com isso, a gente conclui que a main é um procedimento ou uma função? É um procedimento, tá? Então, assim, ela não tem nada de mais, de diferente, assim, do que os outros procedimentos. A única coisa que ela tem de especial é que ela é o único método invocado automaticamente pelo Java. Ok? Então, vamos implementar esse procedimento proposto aqui. Então, ó, é para criar um procedimento em que ele vai receber um vetor de inteiros e a gente vai imprimir cada um desses elementos separados por vírgula. É só um procedimento que recebe um vetor e imprime esse vetor. Então, imagina que você está em algum programa em que você precisa imprimir com frequência um determinado vetor, ou mais de um vetor. Você pode só passar esses vários vetores e ele vai imprimir várias vezes esses vetores. Tá? Então, para criar o procedimento, mesma sintaxe por enquanto, public static void imprimir. E aí vai ser um vetor de inteiros. Então, assim como eu posso passar um valor inteiro aqui, eu posso passar também um vetor de inteiros. Beleza? Eu vou chamar ele aqui de vetor. Como que eu faço para imprimir os valores contidos nesse vetor? For, beleza. Int i de 0, enquanto i menor, que é vetor.length, né? Vetor.length e mais. E aqui system out print ln ou print, né? Aqui como vai ser por vírgula. Então, print vetor na posição i. E aí, para a gente colocar ou não a vírgula? Se i igual a 0 ou i maior do que 0? Maior que 0, né? Aí a gente adiciona uma vírgula antes. Fala no final, por quê? E menor do que o outro, não chegar lá no final e vai botar uma vírgula depois do último. Não, porque a gente está imprimindo a vírgula antes da impressão do número. Sim, mas chega no último número. Antes? É que o último número não é o último número. É vírgula, número. Tá. Quando chegar no último, ele vai... Entendeu? Quando chegar no último, vírgula. Faz ao contrário que ele vai entender. É. Ok? Tá, então agora eu vou criar aqui o vetor. Vou chamar ele aqui de x, por exemplo. New int. Por exemplo, 4 posições. X na posição
0, um valor qualquer. E aí passo o vetor para ser impresso. Imprimir x. Beleza? Então, assim, é o mesmo fundamento da função. Com a diferença que aqui a gente não retorna nada. Eu não consigo criar uma comunicação entre os módulos utilizando, uma comunicação implícita aqui, né? Utilizando o procedimento, diferentemente da função. Eu posso ter várias funções e chamar para mostrar na tela somente um procedimento? Várias funções. E o resultado delas eu chamo somente um procedimento para... Pode, um procedimento que chama várias funções, pode, sem problema nenhum. Os módulos, os métodos, eles se comunicam da forma como você quiser. Isso é orientado a objetos? Não, ainda não. É base para orientação a objetos, mas não tem ainda orientação a objetos aí. Aí se eu quiser colocar aquele código em outro arquivo? Poderia, igual a gente faz com a função. A gente viu que eu posso criar a função em um arquivo e utilizar ela... É a mesma coisa. Ó. Se isso daqui fosse uma função, a gente não colocaria algo do tipo, pega o retorno aqui, né, supondo que seja inteiro, outro programa, ponto imprimir. Aqui vai ser a mesma coisa, com a diferença é que eu não vou ter atribuição nenhuma, né? Vai ser só outro programa, ponto imprimir. A invocação é a mesma coisa. Então, vamos lá. Ponto Java. Beleza, imprimiu todos os elementos. Dúvidas? Não entendeu o quê? Não entendeu o procedimento? Tá, é porque a diferença entre ele e a função é bem pequena. A diferença é só o seguinte, a função, na hora em que ela encerrar tudo aquilo que ela deveria fazer, ela vai retornar um valor para quem invocou ela. Então, nesse caso, ó, o meu método se chama imprimir. Dentro desse programa, quem está invocando imprimir é o método main. Okay? O método main ele passa informações para o imprimir. Eu poderia, por algum motivo, querer que esse meu método me retornasse alguma informação. Por exemplo, quantos números ele imprimiu, se a impressão funcionou ou não. Isso seria um tipo de retorno. No caso do procedimento, eu não tenho nenhum tipo de retorno. Eu não consigo, por exemplo, colocar essa invocação dentro de um if, como eu poderia fazer com uma função. Por exemplo, se eu tivesse uma função aqui, public static, boolean, é par, que ele recebe um número e eu verifico se esse número é par ou não. Beleza? Aqui eu colocaria if número mod 2 igual a 0, return true. Ok? Aí, se não, falseou da forma como está aqui, né? Então aqui eu poderia, nesse caso, por ser uma função, incluir isso aqui dentro de um if sem problema. Se é par, sei lá, passo o número 6, se isso daqui for igual a true, faço alguma coisa. O procedimento, eu não consigo colocar ele, por exemplo, aqui dentro de um if, nem atribuir o resultado dele a uma variável, porque ele não tem retorno. Tanto que você vai ver, ó, essa minha função, se eu apagar, vou pegar aqui, se eu apagar essa linha, essa função compila ou não? Se eu apagar essa linha que eu tirei aqui embaixo. Não por quê? Porque o quê? Porque se o número, por exemplo, for ímpar, eu não vou ter uma instrução de retorno. Na função, você obrigatoriamente tem que ter um retorno. Por quê? Porque a gente está dizendo que ele tem retorno, logo ele vai ter que retornar algo. Nota que aqui no procedimento, ó, eu não tenho nenhuma instrução de retorno. Por quê? Porque ele executa, ele faz tudo o que ele tem que fazer, assim como a função, só que ele não retorna nada para quem invocou ele. Não existe uma passagem de informação do método invocado para o método que está invocando. Só o contrário. Quem está invocando, para quem foi invocado, eu passo informação. Ele não retorna informação aqui para o método main. Aqui eu não consigo pegar nenhuma informação que possa ser útil para mim depois da invocação. Foi? Olha. Aqui voltando a imprimir x. Por isso que eu não mudei nada. Tá. Segundo exemplo. Já fiz o segundo no primeiro sem querer. Mas só para a gente ter como exemplo aqui, ó, eu vou testar ele também aqui dentro do exemplo 2, só para a gente ver que eu posso
me comunicar entre os programas. Então aqui vai ser, para eu pedir para ele imprimir, exemplo 1 ponto imprimir, né, x. Ok? A mesma ideia da função. Imprimiu também. Tranquilo, né? Terceiro, a gente vai criar um procedimento agora para imprimir o vetor similar ao 1, só que ele vai receber... Ah, mas não foi a mesma coisa que a gente fez? Ah, tá, não. Aqui era porque a gente tinha que receber também a quantidade. Pô, tô bem fraco de exemplo hoje. Deve ser porque é o último dia, né? Você tá jogando já tudo pra cima, mas não é não. Tá, então agora o que a gente vai ver? A gente já viu que a main, ela é um procedimento normal. Só que esse string args aqui, vocês supõem que é o quê? É um vetor, beleza? É um parâmetro, né? É um parâmetro, mas aonde que eu consigo pegar, na verdade, como que eu consigo pegar esse parâmetro? A main, por padrão, na hora em que eu executo meu programa, por exemplo, se eu compilar, exemplo 4, aqui não vai acontecer nada porque no nosso programa não tem nada. Só que eu consigo passar informações aqui como parâmetro diretamente pela linha de comando. Como que ele entende quais são as informações que eu estou passando? Toda informação que eu passar separada por um espaço, ele vai colocar em uma posição do meu vetor. Então, por exemplo, se eu digitar Java exemplo 4, William, Benigno e Matheus. Ele vai colocar o William na posição 0, Benigno na posição 1, Matheus na posição 2. Como que eu faço aqui para conferir e ver se o professor não está mentindo para vocês? Manda imprimir o vetor. Então, posso pegar aqui, na verdade, não precisa do for, né? Exemplo 1, só que aqui não vai funcionar porque é um vetor de inteiro, né? Vamos imprimir ele manualmente. For int de 0 args.length e mais system out print ln args na posição i. Ok? Então vamos compilar. Esse aqui não passei nada, né? Vamos passar Matheus, Benigno e William. Posição 0, posição 1, posição 2. Beleza? Então, é só para a gente começar entendendo as coisas que a gente está digitando dentro do código. A main é um procedimento normal, como qualquer outro. E ela pode, inclusive, ser invocada dentro de outro método. Não tem problema. Eu iniciei na main, eu posso chamar a main de novo, iniciando o programa novamente. Beleza? O main seria um raiz? A main é um procedimento, igual um procedimento que a gente cria. A única diferença, na hora que você digitar Java, nome do seu programa, o Java vai procurar por um método chamado main com essa assinatura. Então, eu procuro como principal, Ele é o método principal, é chamado como método principal. Ok? Tá, de procedimento é bem tranquilo porque a gente já viu a parte de funções. Então, vocês tentem fazer os exercícios, são 3 e são bem tranquilos. E aí, sobre a minha saída...